Olha, Paulo, é difícil fazer uma retrospectiva. Eu concordo com a análise da Bruna e do Fiuza. O ano é uma continuação de 2020, e então, nesse sentido, é muito pouco provável que a gente tenha tido um saldo positivo, lucro. Né? Se eu tivesse que resumir, tentar sintetizar 2021 em uma frase, assim, uma grande essência que eu vejo, e eu vejo há algum tempo, mas a pandemia exacerbou e muito isso, é o avanço de uma visão totalitária dentro do próprio Ocidente. E tudo isso em nome da ciência, né? Em nome do bem coletivo, o que é sempre ainda mais perigoso, né? Do que o totalitarismo puro e simples, com uma carranca mais feiosa. Né? Então, você começou aí lembrando muito bem do Capitólio, né? Eu tenho mais dificuldade de esquecer que foi esse ano, porque aqui nos Estados Unidos ainda se fala muito nisso. Por quê? Porque o governo Biden já começou, já completou aí quase o primeiro ano de existência, é um fiasco, teve a saída atabalhoada do Afeganistão, o plano econômico é um lixo, né? Neodesenvolvimentista que o Ciro Gomes e a Dilma Rousseff assinariam embaixo. Ele não tem grandes coisas para mostrar, vários momentos de gafe, de constrangimento. A vice dele é ainda pior, e a imprensa acreditando que ia ser o máximo porque é a primeira mulher negra, minoria, blá blá blá. Então ninguém quer ver o que está por trás disso. Né? Então só restou para a narrativa democrata ficar remoendo o tempo inteiro o 6 de janeiro no Capitólio. O tempo inteiro eles falam disso aqui. Olha o perigo, a democracia em perigo. Aquilo ali foi algo que saiu de controle. Inúmeros conservadores, quase todos os republicanos, repudiaram. A fala do então presidente Trump foi claramente: vamos marchar pacificamente até lá e mostrar nossa insatisfação. Insatisfação essa absolutamente legítima. Foi a eleição mais estranha e suspeita da história americana. Né? Restou para a oposição, agora a situação, isso, falar que a ameaça fascista era crível. Por que isso é tão representativo e tão simbólico desse ano e dessa tendência preocupante? Porque o fenômeno que eu tenho enxergado, né, eu e muita gente, é um fenômeno de uma bolha cosmopolita que se diz liberal e tolerante e, na verdade, é totalitária e absolutamente arrogante, se fechando cada vez mais, se encastelando cada vez mais na sua redoma e demonizando quem está fora. E quem está fora está reagindo, dando o dedo do meio. E o dedo do meio, em parte, foi o Trump nos Estados Unidos, foi o Bolsonaro no Brasil, foi o Brexit no Reino Unido. Uma reação nacional populista a esses globalistas, a essa turma que acha que fala para todos e fala só para a realidade em Davos. Né? Então, essa reação que é legítima, às vezes ela vai transbordar. E não vai transbordar por causa do Trump ou por causa do Bolsonaro. É porque é um fenômeno que eles não controlam. É muito maior do que eles. Eles surfam nessas ondas. Né? Então, ali no 6 de janeiro, houve uma perda de controle, porque tinha muita gente que foi lá realmente protestar, reclamar. E, repito, a causa era nobre, era legítima. Foi muito estranha a vitória do Biden da forma que aconteceu. Né? E a coisa transbordou. E aí tem algumas suspeitas de que a polícia talvez reagiu mal, que o próprio Congresso, a Nancy Pelosi, deveria ter se preparado melhor. Enfim, tentaram fazer várias investigações para encontrar algum elo com o Trump e não encontraram. E não tem. Né? Agora, isso é uma coisa muito marcante, porque é exatamente a tendência que eu vejo como perigosa e como uma tendência de alta, porque essa bolha toda não quer sair da bolha e enxergar o mundo lá fora. Então, esse é o grande tema que eu estou vendo. E a pandemia, de novo, mostrou isso muito claramente. Criou-se o culto da Covid, o clubinho do bem, que fala em nome da ciência, que é humanista, que se preocupa com as vidas, contra os negacionistas. O cara tomou o booster e o outro só 2 doses. O que tomou 2 doses e não quer tomar o booster ou não correu para tomar o booster é um negacionista. A culpa da pandemia remanescente é dele. Então, isso está sendo muito perigoso, isso, porque estão criando os párias sociais e, do outro lado, a turminha que pertence ao clube, o selo azul, a turminha que tem a nota acima de 7,5, 8, segundo os próprios julgadores, o júri que é feito por essa mesma elite cosmopolita. Né? Então, essa segregação
está aumentando cada vez mais. E na pandemia, e com a história de passaporte vacinal e tudo, e essa sinalização toda de virtude, esse culto da Covid, que tem herege, que tem profeta, o Dr. Fauci é um profeta para alguns. Se o cara mandar usar a 10ª máscara e tomar a 8ª vacina em 6 meses, vai ter gente na fila correndo para atender prontamente e chamando os outros de negacionistas e culpa deles, a vida dos vacinados está correndo perigo. Né? Então, é um negócio de louco, não tem mais nenhuma racionalidade nisso, é totalmente irracional e remete muito à questão das religiões, de cultos. Né? Você tem que prestar provas de sua fidelidade a essa fé em praça pública. Né? Então o cara vai lá e coloca o filho de 3 anos de idade cheio de máscara e ele se sente melhor com isso, ele acha que ele é uma pessoa do bem só por isso, enquanto que ele lança olhar de fúria àquele que entra no mercado sem a máscara, e por aí vai, né? Então, de novo, é um negócio muito preocupante o que estamos vendo. O Ocidente falhou nessa reação. Se tem um resumo é esse, né? O quão fácil foi colocar de joelho uma boa parcela da população ocidental, com a disseminação do pânico, do medo e com alguns profetas falando em nome da nova religião, da nova seita moderna que é a pseudociência, o cientificismo. Né? Então, é um negócio muito preocupante. E aí, no caso do Brasil em particular, nós temos as especificidades. Bolsonaro já é odiado por ser de direita, por ter uma agenda reformista e por ter um governo que está aí há mais de 1000 dias, completando seu 3º ano, sem corrupção, sem escândalo de corrupção. Isso declarou guerra a muita gente ali do sistema, do tal establishment, que já ia reagir. Na imprensa nem se fala. Tem ojeriza ao estilo do Bolsonaro, né? É uma visão estética de mundo na qual o Bolsonaro não se encaixa, a liturgia do cargo, o fato de ser considerado alguém conservador, de direita. Então, Bolsonaro, além de tudo, foi das lideranças ocidentais a principal a reagir a essa avassaladora invasão do culto da ciência, da pseudociência. Né? Então, ele tentou resistir a isso, não quis tomar a vacina dele, bancou a luta contra o passaporte vacinal. Agora, em relação à vacina de crianças e tudo mais, ele está traçando uma linha de resistência em prol das liberdades básicas individuais. E por isso, mais ainda, ele vem sendo massacrado. Eu converso com muita gente em off que não gosta muito do Bolsonaro, mas gosta menos ainda do Lula. E essas pessoas falam assim, poxa, mas ele não poderia ceder, pelo menos em alguns discursos, são guerras perdidas, são batalhas perdidas. Pô, fala que vai tomar a porcaria da vacina e ponto. Né? Então tem muita gente que pensa assim, e o problema é que se todo mundo pensar assim, nós perdemos a guerra, não a batalha. Porque, de novo, o Dr. Fauci e sua trupe de picaretas venceu. Então, o que vai ser do Ocidente à frente? É algo muito preocupante. E aí, no Brasil, a essa reação ao Bolsonaro, soma-se a questão justamente do Supremo, que é a grande história também de 2021. O abuso supremo que produziu um Estado policialesco, prisões arbitrárias e elogios da ex-imprensa, da velha mídia, né? Com capas com Alexandre de Moraes como guardião da democracia e blá, blá, blá. Então, temos, junto com esse fenômeno todo, a morte do jornalismo. A pá de cal do jornalismo também se deu em 2021, salvo raras e honrosas exceções, como sempre. E, por fim, para não me estender muito, Paulo, a questão cultural, a guerra cultural, que eu dou muito peso a isso, ao contrário de muito liberal, entre aspas, né? A guerra cultural também avançou de maneira para lá de sombria. Né? Eu vou dar um exemplo bem recente para ilustrar o ponto, mas são inúmeros casos parecidos por dia. Eu, na minha live, inclusive, sempre abro a minha live com exemplos dessa coisa cultural. Né? Agora, a última capa da revista New Yorker, uma revista voltada para esse público pseudo-progressista, a última capa é de uma mulher biológica trans que acha que é homem. E eu vou tentar resumir o caso só para vocês entenderem o ponto. O Ben Shapiro estava falando disso no último programa dele também. É uma pessoa claramente com transtornos psicológicos, psiquiátricos. Né? Ela teve síndrome pós-traumática por estupro que ela não sofreu.
Então ela não sofreu estupro, mas ela teve, porque ela realmente teve uma amiga que sofreu, então ela, de alguma forma, captou ali por ela. Depois ela, no seu psiquiatra lá, ela dizia que acordava com a necessidade de ser abusada, né? E aí a pessoa vai lá e diz que está pensando em pedir para algum amigo próximo abusá-la. E o psiquiatra concorda, né? Coisas de São Francisco, tá? Esqueci de dizer a origem. É da Califórnia. E o psiquiatra concorda. Ela vai lá e é espancada por esse amigo, né? Durante o estupro, consentido. É espancada mesmo, né? E ela resolve depois que ela é homem. E agora, mais do que homem, ela diz que ela não tem necessidade de ter um pênis, porque ela já é homem, porque se sente um homem, mas ela quer ter o pênis. E ela arranca faz um enxerto da coxa, tira um pedaço da coxa fora, e algum cirurgião maluco, depois de 16 tentativas, aceita fazer um pênis falso artificial para ela. E a capa da revista é essa pessoa, esse ser humano, esquisito, bizarro, de cueca, com a coxa talhada, né, e uma reportagem mostrando essa história toda e dizendo que ela agora é um homem. Qual é o absurdo disso? E tem gente que tem libertário que fala assim, deixa a pessoa em paz. Bom, não sai na capa da New Yorker, né? Então, qual é o problema disso? É que qualquer pessoa sensata olha para um troço desse e fala assim, coitada, essa pessoa precisa de ajuda. É uma pessoa doente mental, né? E eu levo muito a sério doença mental. Eu tenho na família, é uma coisa muito grave. Eu não trato de maneira trivial. Eu tenho empatia. Agora, se a pessoa, por exemplo, é esquizofrênica ou bipolar, maníaca depressiva, surto psicótico, e ela jura que o rádio está mandando mensagens para ela, e ela está pensando em suicídio, você não vira e fala assim, não, essas vozes estão falando com você mesmo. Você entende que a pessoa tem um transtorno. E você tenta, da melhor forma possível, mitigar o risco. O que está acontecendo com o Ocidente hoje é pegar esse tipo de loucura e tratar como legal, como normal, até mesmo, porque não é tolerância que eles querem, é aceitação. E quem não aceita é um preconceituoso, né? Um transfóbico, como a própria autora do Harry Potter. Então, é um mundo insano em que estamos vivendo. Insano. Capa da New Yorker. E o que está por trás disso na guerra cultural? George Orwell teria uma boa resposta no 1984. 2 mais 2 é igual a 4. Sempre será. É a realidade objetiva. E esse subjetivismo radical, ele visa o quê? Ele visa a convencer que a realidade não existe, que é tudo subjetivo, que se você acredita que você é um golfinho, você é um golfinho. Então, nesse mundo, 2 mais 2 pode ser igual a 5. Se você consegue incutir isso nas pessoas, você destrói todos os pilares básicos do Ocidente, que são calcados na noção de que a gente pode aprender uma realidade objetiva. Não importa o que a subjetividade de alguém diga. Então, nós estamos vivendo momentos muito preocupantes, muito ensandecidos no Ocidente. A pandemia, de novo, exacerbou certas tendências que já vinham acontecendo. A causa global era importante para defender esse tipo de governo de cima para baixo, supranacional, avançando sobre fronteiras nacionais, soberania do povo, democracia, Constituição. E antes a questão era o aquecimento global, que depois virou mudanças climáticas, né, que cabe tudo. E a pandemia veio como um presente de Deus, da natureza ou do laboratório de Wuhan, para a esquerda, como disse a Jane Fonda. Então, essa turma está avançando com esse projeto. Na guerra cultural, eles estão... Aquilo que até ontem qualquer pessoa diria assim, não vai chegar tão longe. Eles não são tão loucos. Já tá na capa da New Yorker. E se você trata disso em público, você é o preconceituoso, você não tem empatia, você não está preocupado em ser tolerante com essa pessoa, né? Então, eles estão vencendo a guerra. É a única conclusão a qual eu consigo chegar. Se eles vão vencer ou não, eu não sei. Eu quero crer que haverá reação. Mas a mídia virou uma fração, um fragmento daquilo que já foi, né? O Ocidente, que tinha ali figuras que tinham muito apreço por essas liberdades, pela questão da verdade objetiva, né? Defesa do império da lei, ciência de verdade, ou seja, as coisas precisam ser testadas, você é cético, você não acredita como dogma, docilmente, aquilo que profetas dizem, né? Isso tudo está se perdendo. Isso tudo está se perdendo, se é que já não se perdeu. Hoje, se o Dr. Fauci falar que tem que usar
7 máscaras e pagar 20 flexões e a cada descida levar uma espetada de agulha, vai ter fila de pessoas se emolando em praça pública, se imolando e fazendo isso para provar o seu grau de devoção a essa fé que é a nova ciência, né? Então, assim, como é que vai ser 2022? Muito difícil imaginar algo muito melhor. Quero crer que tenhamos ainda condições de reagir, mas não estou muito otimista.